que é o problema de desobedecer, Gabriel? É que desobediência é a raiz de todo pecado. Para Deus não existe pecadinho, pecadão. Para Deus existe só um pecado. Me pergunte qual? Desobediência. Porque todo pecado é proveniente da desobediência. E nesses dias eu quero te dar uma alegria aqui hoje. Deus não está chamando homens experientes na obra de Deus, mas sim homens e mulheres com um coração disposto a obedecer. Como diz aquela canção, me dá um ré, um si menor. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo de número 1. Ré, si menor, sol, si menor. Eu acho que é isso, ou é... Meu coração está disposto. Ré, sol, sol, ré, eu acho. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração, ré, está disposto a te ouvir e obedecer. Sim, eu creio que sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas. Creio que sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas. Creio que sobre tua palavra eu me movo, mesmo que sobre as águas. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Ah, meu Deus. Lucas capítulo 1, versículo 26. O texto vai dizer o seguinte: então no 6º mês Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, Deus, uma cidade da Galileia, e ele mandou o anjo a uma virgem prometida em casamento. Repita comigo: prometida em casamento. Deus já está pregando no meu coração aqui, meu irmão. O negócio vai ser forte. Deixa eu até marcar aqui para mim não esquecer de falar sobre isso. Aí, ô Jesus, sai a caneta. Preste atenção. A uma virgem prometida ao quê? Casamento. Ou seja, alguém que estava comprometida com algo que ela sonhava. Ou seja, alguém que tinha os seus próprios compromissos, né? Ou seja, alguém que tinha a sua própria vida. Ou seja, alguém que estava prometida a casamento, alguém que estava se programando para viver uma vida e começar uma vida diferente. E essa mulher estava prometida a casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. Virgem Maria. Versículo 28. O anjo chegou ao lugar onde ela estava. Não foi ela que chegou ao lugar onde o anjo estava, mas foi o anjo que chegou no lugar onde ela estava. Talvez hoje um anjo chega na minha e na sua vida aqui, meu irmão. Por isso é importante estar nesse lugar. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e ao se aproximar declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Meu irmão, isso aqui é maravilhoso. Já parou para pensar? Jesus parando, chegando onde você está. Ela não deixou de fazer o que ela estava fazendo para ir até Jesus. E essa é a salvação, essa é a graça do Evangelho. Por quê? Porque não foi nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Não é nós que vamos para a igreja, é a igreja que vem até nós, é Cristo que se revela a nós. Ah, um dia eu fui para Jesus, meu irmão, não é mérito teu. A Bíblia fala que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom gratuito de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, meu irmão, não se ache quando você fala: oh, hoje eu sou evangélico, um dia eu entrei na igreja evangélica, hoje eu sou salvo porque, meu Deus. Não, a Bíblia fala que o anjo foi até onde essa mulher estava. E eu vou dizer uma coisa para você: talvez Deus não pegou você ainda. E eu falo para alguns irmãos aqui: olha, teu marido, tua esposa, teu filho, fica tranquilo. Não é do muito fazer, pode ficar tranquilo. É a hora que Deus pegar. Talvez Deus ainda não foi no teu quarto.
talvez ainda Deus não te pegou. Esposas, talvez ainda teu marido não foi pego. Marido, talvez a tua esposa ainda não foi pega. Pais, talvez os teus filhos ainda não foram pegos. Filhos, talvez os teus pais ainda não foram pegos. Mas a Bíblia fala que o anjo chega. E meu irmão, isso é precioso demais. O anjo chega e fala: ei, tu és agraciado. Olha aqui para mim, eu vou falar uma coisa para você. Você é agraciado. Você crê? A maior prova que eu posso dizer para você que você é agraciado é que a Bíblia fala que a graça te alcançou. A graça nos alcançou. A graça me alcançou, a graça te alcançou. E esse texto é muito vivo para mim, para você hoje. Por quê? Porque hoje qualquer anjo pode olhar para mim, para você e dizer: cara, você é um agraciado, Senhor. Até o diabo, se olhar para você hoje, ele tem que falar: cara, você foi agraciado. Por quê? Porque a graça te alcançou. Presta atenção. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Meu irmão, entenda que até aqui não existia graça. Graça veio. É claro que a graça já existia, mas ninguém entendia a graça e vivia pela lei. Você ser agraciado, dizer: olha, Deus encontrou graça. Ou seja, Deus sorriu quando te viu. Deus se alegrou com você. Isso é graça. Mesmo você não tendo nada, Deus, Ele viu em você graça. Meu irmão, Maria, ela ficou meio atônita, ela ficou meio preocupada. Ela falou: olha que o texto diz, diante das palavras, Maria ficou intrigada. Tipo assim, tá rolando, será? Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas. Quem tem medo aqui? Meu irmão, você pode ter medo de qualquer coisa, menos você não pode ter medo de Deus. Você tem que ter temor. O temor é uma mistura de medo com amor. É aquela coisa gostosa que você sabe que não pode pisar fora, mas você sabe que a mina nunca vai explodir, que você não vai morrer. Sabe, é o risco. Sabe, Deus, Ele é maravilhoso. O Evangelho é algo precioso, é algo que nos desafia cada dia. Se você não tem sido desafiado, então você não está vivendo o Evangelho. Maria aqui foi desafiada. Mas o anjo revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Uau, cara. Diga comigo assim: eu recebi grande graça da parte de Deus. Repete de volta: eu recebi grande graça da parte de Deus. Repete de volta para o capeta ouvir agora: eu recebi grande graça da parte de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você recebeu graça de graça. Agora preste atenção. Eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para todos sempre. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino nunca terá fim. Versículo 34 é um dos versículos que eu quero pregar hoje. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhes esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a qual julgava estéril. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Versículo 38 é o segundo versículo com que eu quero ministrar nessa noite. Diante disso declarou Maria: eis aqui a tua serva, a serva do Senhor. Repete comigo: eis aqui o teu servo. Você que é mulher, fala: tua serva. Você que é homem, fala: o teu servo. Repete comigo: eis aqui que se realiza em mim. Repete comigo mais uma vez. Mais uma vez. Tudo conforme a tua palavra.
Não é meia palavra, não é um quarto da palavra, não é 80% da palavra, é tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Dá para entender que salvação ela vem antes? Salvação é uma habilitação de Deus para usar você. Já parou para entender que você não precisa fazer nada para ser salvo? Você não precisa nada para alcançar a graça, é a graça que te alcança. Deus alcançou Maria através da graça. Eu e você fomos alcançados pela graça em Cristo Jesus, sim ou não? Agora preste atenção, não era só sobre ser salvo. A Bíblia fala: tu és agraciada e tu darás à luz a um filho. Olha para mim, há algo de Deus sendo gerado dentro de mim e de você. Se não existe algo de Deus sendo gerado dentro de mim e de você, então a salvação é em vão. Preste atenção, a salvação, ela dá a porta de entrada para o propósito de Deus na minha e na sua vida. Se você tem salvação, mas não tem propósito, então você não tem salvação. Por quê? Porque a salvação, ela tem um propósito: inserir você no propósito de Deus. A graça tem um propósito: te dá a oportunidade de gerar dentro de você algo que Deus quer fazer em você. E sabe, uma das coisas mais impressionantes sobre o Evangelho, e talvez é um dos pontos onde a gente trava e para, é justamente o fato de que quando a gente cresce, nasce, vai para a escola, a gente aprende que tudo é sobre experiência. Hoje nós vivemos em uma sociedade que quando você vai numa empresa, eles não estão mais preocupados se você tem canudo. Eles não estão mais preocupados se você tem escolaridade. A grande pergunta de uma empresa hoje para contratar um funcionário é: você tem experiência? Quem já passou por isso? Por exemplo, Gabriel trabalha hoje, já é gerente, já é quase dono, né, da lanchonete que ele trabalha. O cara, Deus agraciou ele. E é impressionante que o Gabriel chegou lá sem currículo, nunca trabalhou na área. Confesso para ele hoje que o estrogonofe dele hoje é melhor do que aquele que ele fazia antes de ele trabalhar lá. O cara sabe cozinhar agora. Ele corta a alcatra. Meu irmão, eu faço propaganda para Bladburg. Eu faço mesmo, porque eu sou garoto de propaganda para comer de graça lá. Eu faço propaganda porque é muito bom a comida de lá, cara. Muito bom mesmo. É feito com muita qualidade, com muito zelo. Eu entendo que eles fazem como se fosse para Deus. Quando eu como, eu só como lanche, né? Mas eu vejo minha esposa comendo almoço. Sabe quando você percebe que aquela comida foi feita como se tivesse sido feita para Deus sentar ali e comer? Fala isso, libera isso sobre a vida do teu patrão. Manda ele escutar essa mensagem. É verdade, que Deus preserve ele e guarde ele, porque faz tempo que ele está com a empresa lá. E gente, é maravilhoso quando você vê uma empresa que mostra Cristo, não através da palavra, porque o Rony não precisa falar de Jesus, só a comida que ele faz e a qualidade do atendimento já mostra que Jesus é o dono deles. Isso é precioso demais. Mas é interessante que o Gabriel foi trabalhar lá e nem experiência ele tinha. Ele sabe cozinhar, mas ele não tinha, meu irmão. E aí a gente vai adquirindo experiência. Só que o reino de Deus, você não precisa ter experiência. Você tem experiência para trabalhar em tal área? Tem. Então já é meio caminho andado. É ou não é, William? Quando a gente tem experiência, eu trabalhei por 5 anos numa empresa. Eu sou de profissão design gráfico, e hoje eu posso bater na porta de qualquer empresa. E se eles falar para mim: você tem... Cara, eu tenho indicação, eu tenho experiência. Se ele falar assim, eu falo: cara, me dá 10 minutos aqui, eu construo uma fachada para você. Eu faço em 5 minutos, só para tirar uma ondinha do cara. Eu peço 10 minutos, faço em 5. Porque eu tenho experiência. Só que o reino de Deus não exige experiência. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo homens experientes. Não há um homem que Deus levantou com experiência. Jesus olha e até parece uma contraditório, porque Jesus olha para Pedro, Tiago, João e André e ele fala: o que vocês estão fazendo? Estão pescando, o outro está consertando rede. Ele fala: venha após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Podia saber pescar peixe. Na verdade, Pedro nem sabia pescar direito. Ele era um mau pescador, por isso que Jesus escolheu ele. Porque você vai perceber que às vezes que Jesus encontra com ele, ele não estava dando peixe. O cara pescava de dia. Eu nunca vi um pescador pescar de dia. Pedro pescava de dia. E quando pescava à noite, não pescava nada. E Jesus falava assim: agora pesca de dia.
Porque na segunda vez, quando Jesus vem, que Jesus encontra Pedro, Pedro está pescando de dia. Jesus fala para ele: ô infeliz, joga a rede para o outro lado, joga para o lado direito a rede. Aí Pedro joga a rede para o lado direito. Aí a Bíblia fala que enche de peixe. É interessante que Deus não precisa da tua qualificação. Quando você vem para a igreja, quando você vem para o reino de Deus, você vem para a obra de Deus, você não precisa de qualificações. E é isso que torna o evangelho desafiador. Porque todo homem que Deus chama, Deus chamou Moisés, deu um cajado para ele e falou: joga no chão, vai virar uma serpente. Ele até deu uns pulinhos para trás, agora bota a mão ali. Por quê? Porque no reino de Deus você não precisa de experiência. No reino de Deus você precisa de obediência. Entenda isso. Deus não está convocando nesses dias homens experientes para a obra dele. Maria não tinha experiência. A primeira coisa que ela fala no versículo 34: mas, meu Senhor, como vai se dar isso? Eu nunca tive relação sexual com ninguém. Olha que interessante. Está relacionado àquilo que Deus ia fazer nela. Por quê? Porque Deus ia engravidar ela. E ela fala: como que eu vou dar a luz a uma criança, sendo que eu estou prometida ao meu noivo, mas eu nunca me deitei com ele? Sabe o que é interessante? Para os meninos que vão casar aqui, eu descobri hoje que vai ter mais um casal que vai casar ainda. Só tá faltando o Marcel agora. Marcel, vai na onda, pega a unção, né? Já foi marcado? Já não. Vou marcar mês que vem agora. Glória a Deus. Isso é a diferença entre uma igreja que tem jovens sadios e uma igreja que tem jovens doentes. Nas igrejas que eu vou, os jovens só querem transar e viver do jeito que querem. Aqui nessa casa, os jovens querem fazer a coisa certa. Parabéns. Parabéns pela atitude de assumir uma responsabilidade diante de Deus. Isso é obediência. Deus não quer experiência. Maria fala: olha, eu nunca tive relação sexual. Ou seja, como que eu posso fazer algo, gerar algo, sendo que o processo para me gerar isso é ter relação, mas eu nunca tive relação? Está errado alguma coisa. Esse Deus aí tá equivocado. Está me entendendo? Maria reconheceu que não tinha experiência. Você reconhece que você não tem experiência para ser crente? Você reconhece que... Meu irmão, não é talento. Talento Deus dá no meio do caminho. Às vezes o talento é descoberto depois. A Bíblia fala: desperta o dom que há em ti. Eu vim do mundo tocando rock and roll, vim para a igreja, uau, beleza, faço parte do louvor, ok, tá legal. Mas meu irmão, preste atenção. Isso não é experiência. Experiência não fala do que você faz para Deus, mas quem você está se tornando para Deus. Maria não ia fazer algo, Maria ia se tornar alguém. O anjo não fala para ela: tu vai fazer tal coisa. A Bíblia fala: tu é agraciada. Deus encontrou graça em você. Deus vai fazer em você. É uma diferença entre eu fazer e Deus fazer. E para mim fazer é fácil, mas para Deus fazer é desafiador. Já pensou quando Deus chamou Gideão? Gideão estava malhando trigo no lugar onde se malha vinho. O cara não tinha experiência nenhuma. Estava lá para se esconder dos filisteus. Meu irmão, não existem homens na Bíblia que Deus chamou porque tinha qualificações. Olha para mim. O maior problema dos crentes na igreja hoje, uma boa parte do problema, é que espera ser qualificado para fazer alguma coisa. Você não precisa ser qualificado. E quando eu falo de qualificação, a maioria dos crentes fala: não, é que eu lembro quando minha avó foi para a igreja. Eu ganhei meu pai, minha mãe, minha irmã e minha avó. Minha avó, ela veio de brinde. E eu lembro que ela falava assim: filho, mas eu não posso batizar. Eu falava: por quê, vó? Porque eu ainda fumo. E se eu contar pra você que ela fuma até hoje o paeirinho dela, tipo, ela não é, mas ela fuma o paeirinho dela. Tipo, pau que nasce torto não se endireita mesmo. 84 anos de idade. Tinha vezes que ela falava: eu não gosto de ir pra igreja. Eu falava: por quê, vó? Porque eu tenho cheiro de paieiro em mim. Ela falava: eu não vou me batizar. Uma vez eu fui na igreja de um pastor amigo meu não, misericórdia, não é amigo. Mas eu fui na igreja de um pastor aí, que tem, né? Pastor aqui, que não está mais aqui. Eu fui na igreja dele e ele falou assim, e eu congregava na igreja na época. Aqui na igreja eu não batizo ninguém que fuma. Que bom. Parabéns pra você. Aqui eu não batizo ninguém que bebe. Tomara que os que fumam, que bebem, que cheira, que venha vir aqui para a igreja para batizar aqui.
que não há respaldo, meu irmão, de você. Daí os caras fazem curso para poder batizar. Olha, primeiro você tem que largar o cigarro, largar a bebida, largar isso, largar aquilo. Mas quando aquele menino chega para Filipe e fala: o que me impede de ser batizado? Filipe fala: nada te impede de ser batizado. Achou um lamaçal ali, deitou o cara ali. O pastor Rodrigo não está aqui hoje. Contou para mim que ele batizou a mãe dele no chuveiro da casa dele. A mãe dele falou assim: eu creio em Jesus. A irmã Lúcia, que de vez em quando está com a gente aqui, disse que o Rodrigo falou assim: nada te impede de ser batizado. Não tinha uma piscina, não tinha uma poça de lama, não tinha nada. Vamos lá no chuveiro, batizou ela, meu irmão. Quando Deus chama eu e você, Ele não viu nada em mim e você, a não ser o sangue dele. Quando Deus me dá uma oportunidade de trabalhar para Ele, Ele não encontra em mim experiências. Tem crente que está esperando ser experiente em alguma área para trabalhar para Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Aí, o problema da experiência é que se Deus me permite ter experiências para servir Ele, eu vou fazer a obra do meu jeito, não dele. É por isso que Deus não me chama experientes, Deus chama obedientes. Por quê? Porque somente homens obedientes podem deixar cumprir a vontade de Deus neles, do jeito de Deus. Sabe qual é a diferença? Olha Noé. Falei de Noé aqui no começo, vou falar de volta. Eu gosto muito de Noé. Por quê? Noé não tinha experiência, meu irmão. A Bíblia não diz o que Noé fazia. A Bíblia fala que Deus manda Noé fazer do jeito dele. Isso mostra que Noé não tinha experiência. Já pensou que Noé talvez não tivesse nem calo nas mãos? A maior prova de que eu e você não precisamos de experiência é que quando Deus fala para nós que vai fazer algo em nós, e através de nós, Ele revela como Ele vai fazer. Agora existe um princípio. Deus sabia que Maria ia declarar o que ela declarou no versículo 38. Deus sabe aonde tem áreas de obediência na minha e na sua vida. E quando Deus sabe que existe áreas de obediência, Ele precipita. Ele conta para mim como é que Ele vai fazer. Versículo 38. Diante disso, depois que o anjo revelou como Deus ia fazer em Maria, Maria diz o seguinte: eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Sabe por que Deus às vezes não revela em mim, para você, como é que Ele vai fazer a obra dele em mim e você, e através de mim, de você? Porque Ele sabe que eu e você não vamos estar de coração aberto como Maria. Porque se Deus falasse para você hoje: para mim fazer a obra na tua vida, eu preciso falir você primeiro. Você vai dizer: cumpra-se em mim toda a tua vontade, como está escrito? Se Deus hoje tivesse que tirar os nossos filhos de nós, se Deus tivesse que matar os nossos filhos hoje, para cumprir a promessa que Deus tem na minha e na sua vida, você diria sim para Deus? Se Deus tiver que arrancar alguma coisa de você hoje, mexer em alguma coisa, meu irmão, preste atenção. Maria sabia o risco que corria de vida. Por quê? Porque uma mulher que era pega grávida naquela época, nessa condição, apedrejavam ela na porta da cidade. Você está disposto a correr o risco? Porque Maria, quando disse que seja feito conforme toda a tua palavra, ela está dizendo o seguinte: eu boto a mão no fogo, eu corro o risco, não tem problema. Ela não falou: mas e José, o que ele vai pensar de mim? Ele vai me chamar de vagabunda, prostituta, piranha. Ela simplesmente disse: que assim seja. Sabe qual é o problema meu e teu? Sabe por que às vezes Deus não revela para mim e para você como é que Ele vai fazer? E Ele vai fazer, mas Ele não pode revelar para mim e para você. Por que Deus não revela às vezes? Porque Deus sabe que Ele tem um não nosso. Se Deus encontrar um sim em mim e você, precipitadamente Ele vai declarar tudo conforme Ele vai fazer na minha e na sua vida. Se Deus encontrar em mim e você o sim, Ele precipita as coisas e Ele revela tudo o que Ele vai fazer em mim e em você, a partir de mim, a partir de você. O reino de Deus não é sobre quem tem experiências, porque experiências geralmente fala de quem tem qualificações. O reino de Deus é sobre quem está disposto a obedecer. Por quê? Porque desobediência é a raiz de todo pecado. Por exemplo, se você hoje adulterar, trair tua esposa, você que é marido,
Qual é o pecado? A traição? Não. Em primeiro lugar, a desobediência. Desobediência. Tudo que você fizer que vá contra a palavra, desobediência. Então para Deus não importa o tamanho do pecado. Para Deus, alguém que roubou 5 centavos e alguém que roubou 5 milhões de reais vai colher as mesmas consequências. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pecado. Deus não escolhe numa balança, esse pecou mais, o pecado, esse aqui está pesado, meu Deus. E aqui não, aqui esse pecadinho aqui é leve. Porque todo pecado tem como raiz a desobediência. E o que nós temos hoje na igreja é homens e mulheres desobedientes. Agora, o maior problema da desobediência não é, é uma via de mão dupla. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você acredita que você é obediente, que você não pode desobedecer naquilo que você está vendo, às vezes, meu irmão, é a mão que está vindo ao teu contrário aqui. Como assim, pastor? Às vezes você acha que desobediência é fazer uma coisa errada. Mas na verdade, às vezes, desobediência é até fazer uma coisa certa. Se Deus falar, não faz, ainda que seja lícito, você vai fazer? O apóstolo Paulo disse, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, nem tudo é pecado. Tem coisa que eu posso fazer. Por exemplo, beber cerveja é pecado? É. Fumar uma maconha é pecado? Não é. Não existe respaldo bíblico que diga. A Bíblia fala que pecado é embebedice. A Bíblia fala que o pecado é o vício. Então um cara que fumou um baseado, ele não pecou. Entende? É lícito. Quer fumar um baseado? Fuma. A hora que estiver viciado, aí é pecado. O cara que toma uma cerveja socialmente é pecado? O cara que toma um copinho de vinho socialmente é pecado? Só que a Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Para alguns, tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar, porque aí se torna pecado. Agora, se eu tomar um copinho de vinho e isso incomodar você, é pecado? Porque Romanos 14 diz que do que depender de mim, eu não posso dar nenhum motivo para que as pessoas escandalizem. Algumas meninas chegam para mim e falam, pastor, já aconteceu aqui na igreja, acontece fora também. Eu posso fazer tatuagem? A primeira pergunta eu falo, o teu pastor é contra? Porque na Bíblia não tem respaldo que tatuagem é pecado, mas se o pastor da igreja for contra a prática de fazer tatuagem, então sai daquela igreja e vai congregar numa igreja que você pode fazer tatuagem. Por quê? Porque fazer tatuagem não vai te levar para o inferno, mas talvez desobedecer o teu pastor, você vai te levar para o inferno. E eu falo a segunda coisa para eles. A segunda pergunta, você mora com quem? Eu moro com meu esposo. Teu esposo concorda com você fazer tatuagem? Eu moro sozinha, então tudo bem. Você mora com quem? Eu moro com meu pai e com a minha mãe. E eu falo, teu pai e com a tua mãe te liberam em fazer a tatuagem? Por quê? Porque fazer uma tatuagem não vai te levar para o inferno, mas ser desobediente a pai e mãe, você vai te levar para o inferno. Tá entendendo? Tá entendendo que nem sempre é sobre o que é pecado, mas às vezes sobre aquilo que eu até posso fazer, mas que pode ser uma desobediência, porque fazer pecado não é desobediência a Deus. Mas se você fizer uma tatuagem sem o consentimento do teu pai e da tua mãe, ou seja, morando na casa deles, e sabe que eles não gostam de desobedecer, é pecado. Tá entendendo? Não é pecado fazer tatuagem, mas é pecado fazer tatuagem. Depende da condição. Consegue entender isso? Olha para mim, obediência. Nem sempre sobre não fazer, às vezes é sobre como. Uma irmã subir aqui em cima do altar de mini saia é pecado? Não tem na Bíblia que é pecado.
Mas se isso causar algum tipo de sentimento em algum homem na igreja, é pecado, não é? Jesus disse o seguinte: a lei diz para não adulterar, mas eu vos digo, se você tiver pensamentos com a mulher de outro, já adulterou. Você pensar na mulher de alguém, olha para os homens aqui, que Jesus está falando com os homens. Você ter pensamentos de relações sexuais com a mulher de alguém que não é tua, não é pecado, e ao mesmo tempo é pecado. Está entendendo? Não é pecado porque você não está se deitando com ela. Tua mulher pode até não saber, mas você está traindo a tua mulher aqui, ó. É pecado, não é? Vai ser cobrado no último dia. Então, para os maridos aí, ó, para os machos, ó, refresca a mente. Quando o pensamento ruim vem, lança fora e pensa uma coisa boa. Eu sempre falava pro meu primo assim: quando você vê uma mulher e tiver vontade de fazer alguma coisa e ter pensamentos, pensa na avó pelada. Isso é batata. Quem tem vó aqui? Isso aqui se chama isso aqui é psicológico. Isso aqui é coisa de psicologia. O pastor não é formado em psicologia, mas tem experiência. Quando você for pensar, eu falava pra ele assim: quando você for se masturbar, pros meninos aí, quando for se masturbar, né, pros nossos filhos aí, quando tiver grande, quando for se masturbar, joga essa semente. A hora que for se masturbar, pensa na avó pelada. Pronto, acabou a masturbação dele. É fácil tirar o menino da masturbação. Meu irmão, tô falando sério. Nós não estamos brincando aqui. Eu sei que tem gente que tá rindo, tem gente que não tá rindo, tá com a cara séria. Mas é verdade. Você quer que eu fale o quê? Tem gente que não gosta que a gente fale disso porque tá vivendo nisso. Tem gente que não gosta porque tá na prática, porque vê pornografia na internet, porque espera a mulher dormir para se masturbar no banheiro, vendo fotografia de mulher pelada no celular. Tem mais gente que vai ouvir essa mensagem. Deus pega. Por isso tem gente que não gosta que a gente fale disso. Mas é a pura realidade. Tem homem que não gosta quando o pastor fala isso, porque ele sabe da mente poluída que ele tem, porque ele anda na rua e longe da mulher dele, ele olha para aquelas mulheres que estão de mini saia na rua. A Bíblia fala que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas, e grandes trevas estarão. Olha para mim, olhar para uma mulher na rua é pecado? Tá entendendo? Mas se entrar em algum contexto desse, eu estou em desobediência. Eu nem sei porque eu estou falando isso. Mas meu irmão, nesses dias, Deus não está procurando homens que têm experiências. Deus não vai te usar porque você sabe fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Deus vai te usar se Ele encontrar em você obediência. Presta atenção no que eu vou te falar. Esse é o maior desafio do Evangelho. Deus pegar alguém que não tem nada. Por isso que a Bíblia fala que nos últimos dias Deus vai usar os que não são para confundir os que são. Por quê? Porque tá cheio de gente que acha que é alguma coisa. E Deus vai falar assim: isso não é nada, cara. Vou te mostrar que eu vou. É como o pastor falou aqui sábado sobre Matias. Eu gosto muito de Matias. Já preguei uma mensagem sobre Matias, logo eu prego de volta. Ele citou Matias. Matias é um cara que não tem respaldo bíblico da família. Simplesmente lançaram sorte. Ele caiu, substituiu o lugar de Judas no ministério. Está lá em Atos capítulo 2. Não era ninguém. Sabe o Zé Ninguém? É esse que Deus usa. Por quê? Porque o Zé Ninguém geralmente ele tem um coração disposto a obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. É só isso que Deus quer. Homens com experiência nesses dias, Deus vai colocar para escanteio. Presta atenção no que eu vou te falar. No mundo, na sociedade, você só vale alguma coisa se você tiver experiência, sim ou não? Hoje, se você só é prestativo para o sistema do mundo se você tiver experiência. Só que o reino de Deus não é como o mundo. O reino de Deus não é como uma empresa. O reino de Deus é como um exército.
Quem foi pro exército? Já foi pro exército? Já foi? Quem já se alistou aqui? Ninguém aqui, gente. Marcelo, se alistou, mas não foi. Meu irmão, olha pra mim. Quando você vai pro exército, você chega magrinho, raquítico. Se der um peito, você cai. Quando você vai pro quartel, você é ridículo, porque a experiência você ganha lá dentro. É interessante sobre o exército de Deus, é que Deus nunca precisou de homens capacitados. Deus sempre capacitou. Lembra daquela famosa frase? Deus não escolhe capacitados, mas capacita os escolhidos? É verdade. Se Ele te escolheu, Ele vai te capacitar. Você não precisa saber fazer nada. É Ele que vai depositar em você todo o talento, toda a necessidade para que você sirva a Deus. E o que Deus quer de mim, pastor? Obediência. Só isso. O reino de Deus não é como uma empresa. Você não entra por méritos, você entra pela graça. Você é convocado para o exército. O reino de Deus é como o exército. Você é convocado. Mesmo que você não saiba dar um tiro, nem nunca pegou uma arminha de água na mão, lá você vai aprender a usar rifle, escopeta. Lá você vai aprender a usar metralhadora. Lá você vai aprender a usar espada. Lá você vai se revestir de toda a armadura de Deus para resistir o dia mal. Lá você vai aprender a usar o escudo da fé. Meu irmão, o reino de Deus não necessita de homens experientes. Nesses dias, os homens experientes serão colocados de lado para dar oportunidade para os homens de obediência. E o que eu tenho para te oferecer é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Ou seja, como pode Deus fazer algo em mim e através de mim se eu não tenho experiência alguma? O anjo revela para ela como vai ser feito. Você quer saber como Deus vai fazer em você através de você? Então você tem que estar na frente de Deus nisso. A Bíblia fala que diante disso declarou Maria: eis aqui a serva. Sabe o que é interessante sobre o versículo 36? Deixa eu ler com você aqui para nós terminar. Versículo 35, Deus acabou de revelar no meu coração. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Olha só o versículo 36. Saiba também. Ela não precisava saber disso, mas Deus, Ele mostra para mim e para você que o que Ele está fazendo, Ele não faz no particular, Ele faz no coletivo. Saiba também que Isabel, a tua parenta, darás à luz a um filho mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para aquela a qual julgava estéril. O que Deus está fazendo em mim e em você é respaldado por aquilo que Deus está fazendo no próximo. Por isso é muito importante você estar aqui na igreja, porque aquilo que Deus vai fazer em você é respaldado por aquilo que Deus está fazendo nessa casa, para essa cidade, no irmão que está do teu lado. Se você não entende que o irmão do teu lado também está gerando algo em Deus, Deus não pode gerar algo em você. Quando Deus começa a gerar em você, Ele mostra que tem alguém do teu lado gerando a mesma, não a mesma coisa, mas algo que vai fazer parte do mesmo propósito. Por quê? Porque você, ainda que seja agraciado, você não é único. Ok? Ainda que você tenha sido agraciado por Deus e Deus escolheu você, você não é a última bolacha do pacote. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é a última bolachinha do pacote Traquinas. Que fome que me deu agora. Tomara que tem uma Traquinas ali, não tem. Deu uma vontade de comer uma bolacha Traquinas agora, aquela totalmente chocolate. Preste atenção no que eu estou te falando. Deus revela para ela o que vai fazer e fala: e tem mais. A tua parenta aí, ó, ela tá gerando também. E tem um detalhe: ela era estéril, velha.
não tinha condição de gerar, mas está gerando agora ao mesmo tempo que você. Já está no 6º mês de gestação. Sabe o que acontece depois disso? Maria é inexperiente, né? Sim ou não? Maria vai atrás de alguém que está gerando a mesma coisa. Agora me diga uma coisa, Isabel era experiente? Não, porque a Bíblia fala que era o primeiro filho dela. Ela era estéril, nunca tinha tido filhos. Maria agora vai até a casa de Isabel para gerar juntos. Por isso que você tem que estar aqui na igreja. Sozinho você não gera nada. Olha para mim, na tua casa escondido você não gera nada. Você precisa estar num ambiente onde está sendo gerado o mesmo propósito em várias pessoas. Por isso é tão importante a congregação dos santos. Por isso que a gente está aliançado com pastores, com ministérios, com amigos. Por isso que a gente está todo dia aqui, quinta e domingo, quinta, sexta, domingo aqui. Por quê? Porque nós estamos gerando algo da parte de Deus. Nós estamos gerando algo aqui da parte de Deus, meu irmão. E eu vou te falar uma coisa. Mulher na Bíblia representa a igreja. Sim ou não? Eu quero terminar dizendo algo muito profundo que Deus sussurrou no meu ouvido ali no escritório. Se você está gerando um propósito de Deus dentro de você, então você está gerando Cristo em você. Jesus continua sendo gerado dentro de mim e de você. Olha para mim. Eu e você estamos gerando Cristo em nós. Porque a Bíblia fala que Cristo em nós é a esperança da... Cristo está sendo gerado dentro de mim e de você, meu irmão. E Cristo só pode ser gerado em quem obedece. Cristo não pode ser gerado em quem tem experiência. Já percebeu que pessoas que têm muita experiência são cheios delas e vazios de Cristo? Já percebeu que pessoas que são cheias de experiência, eu tenho experiência, eu já passei por isso, já passei por aquilo, já passei por aquilo outro, e eu sou vivido na vida, não pode gerar Cristo, porque é muito egoísta. Uma pessoa que tem experiências que não foram geradas pelo Espírito Santo, porque a partir daqui Maria começa a ter as suas experiências e começa a andar com pessoas que estão tendo a mesma experiência. Vou falar uma coisa para você: não ande com quem não está gerando Cristo. Ande com pessoas que estão gerando o mesmo propósito. Não se relacione com pessoas, olha para mim, não se relacione. Não quer dizer que você não tem que pregar para elas. Estou falando, não tem intimidade com pessoas que não estão gerando a mesma coisa que você. Quando você sentar para conversar com uma pessoa que só fala ladainha, que só fala de política, de futebol, que só fala disso, daquilo, e não abre a boca para falar de Jesus, ainda que fale, que sirva a Jesus, não dê ouvidos para essas pessoas. Vou falar uma coisa que esses dias eu recebi de Deus: só aceite conselho de pessoas que já chegaram no lugar onde você deseja um dia chegar. Só aceite críticas construtivas, porque tem gente que fala: olha, minha crítica para você é construtiva. Aceite críticas construtivas de quem construiu alguma coisa. Se a pessoa não construiu nada, não aceite críticas delas. Ande com quem está gerando algo nesses dias. Não adianta estarmos em igrejas onde pastores estão pregando a palavra, mas não estão gerando nada. Meu irmão, Deus não busca homens experientes, Deus está buscando obedientes. Vou repetir para você: Deus não está convocando os experientes nesses dias, Deus está convocando os obedientes. Porque se tiver experientes, mesmo sem obediência, serão deixados de lado. Deus não vai usar nem quem tem experiência. Agora, você não precisa ter experiência se você tiver um coração obediente. É esse que Deus está levantando nesses dias. Quem recebe essa palavra, se coloca de pé em nome de Jesus. Jesus nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Meu coração
disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Sim, eu creio que sobre tua palavra eu me movo. Ah, Senhor, nosso coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto, você declara isso, a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto. Pastor, meu problema sempre foi não me sentir capacitado, experiente. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 3. Segura só um minutinho. Capítulo 2, versículo 12 diz o seguinte: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, ainda que essa porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive plena paz em meu espírito, porque não encontrei ali meu amado irmão Tito. Por isso me despedi deles e rumei para a Macedônia. Contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Uau, cara! Eu e você somos um frasco de perfume de Cristo, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para com os que estão perecendo. Nós somos o aroma de Cristo para quem está se tornando crente hoje, sendo salvo, mas também para aqueles que estão indo para o quinto dos infernos. Para estes últimos somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Olha o capítulo 3, versículo 1. Será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de vossa parte? Paulo está dizendo o seguinte: será que nós precisamos de carta de recomendação para dizer que nós temos experiências e somos capacitados para o ofício qual fomos chamados? Vós mesmos sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos ou experiências ou capacidade, mas a nossa capacidade vem de Deus. Diga comigo: a minha capacidade vem de Deus, a minha experiência vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Repita comigo: Ele me capacitou para ser ministro de uma nova aliança. Meu irmão, tudo o que você precisa está nele. Tudo o que você precisa vem dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Olha para mim, não espere ter experiências, capacitações humanas para servir a Deus. Você não precisa de nada disso. Você precisa apenas de um coração obediente. Se Deus encontrar um coração obediente em mim e você, Ele vai cumprir toda a vontade dEle em mim e em você. Esse é o maior desafio do Evangelho: nos tornarmos obedientes até a morte. Porque Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz, e por isso Deus fez nele, cumpriu nele todo o propósito. Amém? Quem recebe essa palavra? Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração
justiça. Eu amo a justiça de Deus. Sabe por quê?